Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de história. Hoje são 10 de setembro de 2021, um dia novo, né? Para a gente começar e trabalhar um pouquinho mais sobre a nossa história. Hoje nós vamos usar o nosso livro novamente. Nós temos usado bastante o nosso livro didático, né? Até por uma questão de preservação do nosso meio ambiente, né? Se a gente tem o nosso livro, se ele faz parte do nosso conteúdo, se ele tem lá dentro da nossa matriz curricular, por que não usar o nosso livro didático, né? Vamos usar sim, né? Para que fazer tantas impressões de um conteúdo que a gente já pode pegar ele aqui dentro do nosso livro, né? Não é problema nenhum usar o nosso livro didático. Inclusive, a gente usa o nosso livro não só para fazer as nossas leituras, as nossas pesquisas, mas também para realizar as atividades propostas, né? Assim a gente tem o nosso caderninho lá por mais tempo, né? Então, vamos fazer a leitura hoje do nosso livro de história na página 88. Vocês se lembram que na semana passada, a semana passada tá longe, né? Porque a gente teve um feriado, né? Mas na semana passada, na sexta-feira, a gente trabalhou um pouquinho sobre o patrimônio cultural dos nossos povos antigos. Aí a gente viu o que nós herdamos, o que é patrimônio cultural, né? Nós falamos sobre a preservação desses patrimônios culturais, que tem a ver também, né, com a preservação da nossa história, né? Nós vimos que o patrimônio cultural é aquilo que a gente pode ter de registro, que ele pode ser tanto escrito quanto falado, ele pode ser um registro arquitetônico, né, da arquitetura de um lugar, uma obra de arte, né, mas a religião, por exemplo, também pode ser um patrimônio cultural, né? Então a gente tem aí tantas tradições que vão compondo a expressão cultural de um povo, né? Vimos também a influência dos povos do Egito, da Índia também, dentro da nossa cultura e da nossa alimentação. Vocês se lembram disso? Vocês fizeram atividade, né? Página 87, me mandaram, muitos me mandaram. Tem muitos alunos que ainda não fizeram essa atividade, tá? Tem que deixar as coisinhas bem em dia, tá bom, galerinha? Mas vamos lá, para a página 88. Hoje a tia tá aqui morrendo de calor, né? É um calor, é um frio, né? Ê, Goiás! Vamos lá? Ó, pessoal, beba bastante água, tá? Nós estamos com um tempo com uma umidade do ar muito baixa e é um tempo que dói bastante a nossa garganta, né? Porque a gente esquece de se hidratar. Então, bebe bastante líquido, bastante água. Refrigerante não é água, viu? A gente vai beber bastante água, bastante líquido pra gente se hidratar e manter a nossa saúde, tá? Lembrando que o coronavírus ainda não acabou, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente não pegue esse vírus, né? E a água nos ajuda, inclusive, né? A hidratar, manter a nossa saúde. Então vamos lá? Página 88 fala sobre as trocas e as heranças culturais. Olha só o que o nosso texto diz. O estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionavam entre si e como uma cultura pode ter influenciado outra. A tia tá com o livro lá longe, deixa eu chegar mais perto, eu não enxergo, né? A gente vê aqui que os nossos patrimônios culturais, eles têm uma influência não só na cultura do nosso povo, né, local, não só da cidade de Silvânia, por exemplo. A gente vê que nós podemos estar aí influenciando outras pessoas, ainda mais hoje com o advento da internet, né? A gente pode estar influenciando várias pessoas com esse nosso patrimônio cultural. A música que a gente ouve. Não, olha, eu tô deixando lá no grupo para vocês várias músicas nordestinas, né? Essa semana. E a gente vê o tanto que o povo nordestino, ele faz parte do nosso dia a dia também, né? Eu aprendi a comer uma comida que é bem típica nordestina há um tempinho atrás. A minha mãe aprendeu a fazer cuscuz, né? E eu adoro cuscuz, né? E a gente aprende que isso faz parte também da nossa vida, né? Aqui em Goiás, né, a gente quase não comia cuscuz, né? Agora já está sendo introduzido.
Uma cultura que vem lá do norte, que é bastante forte, por exemplo, é o consumo do açaí. A tia ainda não aprendeu a gostar de açaí, não, mas aqui em casa todo mundo gosta. Então, a gente vê que vem lá do norte, né? Essas tradições. E isso nós falando de Brasil, né? Que tem aí cinco grandes regiões, né? Que cada região se comporta de uma forma. Mas eu vejo isso também nas tradições de outros países que vêm para cá, né? É só a gente passar a observar um pouquinho mais, né? Com mais atenção aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, né? A gente pega muito da tradição pelo nosso ouvido, através das músicas que a gente escuta, né? Já viu quantas músicas internacionais a gente escuta, né? Esses aplicativos que a gente baixa na internet, né? Quanto que a gente tem de influência deles, né? Então, olha, esse estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionam entre si e como uma cultura pode ter influenciado outra. É o caso dos fenícios, por exemplo. Lembra dos fenícios, aqueles que influenciaram na nossa escrita lá no passado? Eles, há mais de 3.000 anos, eles estabeleceram relações com vários povos vizinhos por meio do comércio marítimo na região do Mar Mediterrâneo. Olha que interessante, através do comércio marítimo. Vocês se lembram que os portugueses eles chegaram aqui no Brasil porque eles estavam em busca de especiarias, eles estavam em busca de comercialização, né, de produtos que estavam lá na Índia, né? E eles acabaram aí tendo uma confusão nesse meio tempo. Algumas pessoas dizem que foi uma confusão intencional, que eles já sabiam, né, para onde eles estavam vindo, mas disseram que se perderam, né? E outros povos já falam, não, eles se perderam mesmo no oceano e acabaram chegando aqui, né? Então a gente vê o tanto que isso influencia, né? Isso vários e vários e vários séculos depois, né? Apesar de terem um sistema de escrita próprio, sua arte e sua arquitetura apresentam vários aspectos da cultura dos egípcios, povo com o qual realizavam comércio. Então a gente vê que a escrita fenícia, ela tinha muito a ver também com a escrita egípcia, né? E hoje, a gente tem muito da escrita lá antiga, lá dos fenícios, né? Outro exemplo de troca cultural ocorre por causa dos macedônicos. A Macedônia era um reino que fazia parte da Grécia. Há cerca de 2.300 anos, os macedônios dominaram a Grécia. Então, a Grécia é um país, né? E a Macedônia era um reino que fazia parte da Grécia. A Grécia teve um tempo que ela saiu conquistando vários territórios e a Macedônia foi um deles, né? E o Império Macedônico, comandado pelo rei Alexandre, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Divulgou a cultura grega no Egito, na Pérsia, na Índia, entre outros locais. Eu falo para vocês que o rei Alexandre, ele conseguiu dominar o mundo, né? Por quê? Porque ele difundiu a escrita grega, né? E todas as pessoas, para comercializarem na época do Alexandre, eles tiveram que aprender o grego, que é o que a gente chama de grego koiné. Vocês lembram que a tia Vanessa trouxe para vocês, numa aula, acho que de ensino religioso, uma escrita de uma Bíblia, que ela é toda escrita em grego? Vocês se lembram? Pois é, aquele material lá, ele passou a ser difundido na escrita grega, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego por conta desse carinha aí, né? Do Alexandre, que fez a distribuição dessa língua em vários países, né? Então, para você chegar num local e conseguir comprar, você precisava falar o grego, né? E esse grego koiné. E aí, o que acontece? Aconteceu a helenização. Essa cultura grega, ela foi difundida para todo o mundo conhecido na época, né? Não só no Egito, não só na Pérsia e não só na Índia, mas ele conseguiu chegar em todos os locais. Por isso que o Novo Testamento, que é o livro sagrado, né, dos cristãos, ele é escrito em grego,
para que ele pudesse ser difundido por todas as partes, tá bom? O centro cultural do Império, nossa, eu já tinha tá com a língua presíssima, né? O centro cultural do Império era a cidade de Alexandria, às margens do mar Mediterrâneo, onde foi construída a maior biblioteca da antiguidade e um grande farol para orientar as embarcações. Então a gente vê que as bibliotecas eram inclusive uma forma de mostrar o quanto aquele império se preocupava com as artes, com a cultura, né? E isso era muito importante na Grécia Antiga, né? Os grandes pensadores, os grandes filósofos, matemáticos, artistas, esportistas vieram da Grécia, né? Então a gente fala que ali era o centro do saber. E eles se preocupavam muito com essas construções grandiosas, com as construções das bibliotecas. E isso influenciou até na nossa cultura aqui brasileira, sabia? Quando os portugueses chegaram aqui, eles construíram uma biblioteca gigantesca, uma biblioteca nacional enorme, com muitos e muitos e muitos títulos de livros, para que as pessoas pudessem estar estudando, lendo, visitando, né? Além também de se preocuparem muito com a botânica, né? Ó, os legados, página 89. Na página 88, vocês podem ver uma representação aí desse farol de Alexandria, né? Que era uma construção em pedra de mais de 120 metros de altura, gigantesco, né? Ele servia para orientar os barcos durante o dia e era usado um espelho que refletia a luz do sol. E à noite era acesa uma enorme tocha. Atualmente restam apenas os fragmentos submersos, né? Embaixo do mar aí, desse farol de Alexandria. Isso aí é uma gravura de 1901 fazendo essa representação. Olha para vocês verem que legal que eram os barcos daquela época, né? Também vinha muito do estilo fenício, tá? Os fenícios que gostavam de construir barcos assim, nesses formatos. Na página 89, o nosso livro ele trata também sobre o legado cultural da antiguidade. O que é o legado cultural? É aquilo que é deixado para as outras gerações, para outros povos, tá? E nós também herdamos e incorporamos muitos aspectos culturais dos povos que viveram na antiguidade. A concepção de democracia presente no Ocidente, por exemplo, tem sua origem na democracia ateniense baseada na noção de cidadania e que tinha como principal característica permitir a uma pessoa participar das decisões políticas da polis. Então a gente vê aí que um traço muito importante, né, que até hoje nós defendemos, né, é a criação da democracia, que veio lá desse povo muito antigo, lá da Grécia, né? Que não era a mesma concepção de cidadania, né? Que as pessoas tinham e muito menos de democracia, mas a ideia principal veio de lá, né? E isso a gente vê no mundo inteiro. O ideal é que as pessoas podem participar das decisões políticas do lugar, independente do sexo, da religião, independente se a pessoa é mais jovem ou mais velha, né? Existe uma regra em que as pessoas adultas podem participar das decisões políticas, inclusive pode se candidatar a cargos políticos, né? Isso é democracia. A base do sistema de direito de muitos países do Ocidente, entre eles o Brasil, vem do complexo de leis romanas que regulamentavam os atos dos cidadãos e estrangeiros na Roma antiga. Então, a gente vê aí que até as nossas leis, né, elas têm muito a ver com o que era difundido na Roma. Roma não é a mesma coisa de Grécia não, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? São países diferentes. E a gente vê que a gente vem pegando, sim, essas tradições, né? As tradições não só na forma de se organizar politicamente, como sociedade, mas também a gente tem muita influência, né, dos povos europeus, porque eles fizeram a conquista do nosso país, né? A gente tem também a influência dos povos africanos, de vários países da África, né? Dentro da música, dentro da religião, né? A gente vê também a influência dos nossos povos nativos, né?
de várias etnias indígenas e o quanto isso ainda representa o nosso povo, e eu tenho certeza que vai passar por muitas e muitas e muitas gerações ainda, tá? Atividade número 3 da página 89 e atividade da número 4 vocês irão fazer, tá? Pode fazer aqui no livro mesmo. Se vocês acharem que não tem espaço para fazer a número 4, pode fazer a 4 no caderno, tá? Coloca a data direitinho no seu caderno, coloca lá a atividade da página 89 do livro de história e vocês podem fazer atividade lá, tá? Mas só se você achar que sua letrinha tá um pouco maior, né, e não cabe aqui. Então vamos lá? Complete as lacunas com as palavras dos quadros abaixo. Então tem aí quadrinhos coloridos com as palavras arquitetura, música, patrimônios, alimentação, culturais e história, tá? Essas 6 palavrinhas, vocês vão poder colocar elas nesses espacinhos que a gente tem aí. Nós, inclusive, temos 6 espacinhos, então vai ser uma palavra em cada uma dessas linhas, tá? Então, ó, a preservação dos tananã é fundamental para a compreensão da tananã e de como ocorrem os intercâmbios tananã entre os vários povos ao longo do tempo. A tananã é uma expressão de patrimônio material. Então, olha, tem um lugar certinho para colocar as palavras, tá? A tananã também faz parte da cultura de um povo, assim como as narrativas orais transmitidas de geração para geração, a dança e a tananã, que são patrimônios imateriais. Então, aqui a gente já tem aí um apanhado geral do que são os patrimônios culturais, materiais e os culturais imateriais, tá bom? E a número 4 é uma pesquisa que você vai fazer. Provavelmente você não vai ter livros aí de pesquisa na sua casa, mas você pode usar a internet, tá? Pesquise em livros na internet ou converse com um adulto da sua família sobre as influências culturais que incorporamos de outros povos e redija um pequeno texto, tá? O que é redigir um pequeno texto? É escrever um textinho falando sobre essas influências culturais que nós sofremos, tá bom? Dá uma pesquisadinha na internet, tá? Pode conversar aí com os seus pais, com a sua família, que também vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, um beijinho para vocês, bom trabalho. Assim que você terminar, manda foto para a tia Vanessa, tá? Tchau!